Então, meus amigos, vamos agora para o livro Missionários da Luz. Eu acredito que duas pessoas escreveram, não sei se levantaram a mão, perguntaram algo, eu não sei se houve isso. De qualquer maneira, caso alguém queira falar, só levantar a mãozinha e fique à vontade. Eu vou dar continuidade ao terceiro módulo, livro Missionários da Luz, capítulo 4, Vampirismo. Vampirismo. O livro Missionários da Luz, a exemplo dos demais, foram fotografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E este capítulo, Vampirismo, do livro Missionários da Luz, temos um assunto, formas sombrias, em que o mentor Alexandre, já mudamos o mentor. No livro Missionários da Luz, temos um mentor chamado Alexandre. Esse mentor Alexandre, ele orienta o André Luiz sobre essas formas sombrias. Olha que interessante. Os assuntos estão interligados. Segundo o mentor Alexandre, quando eu vibro o ódio, quando eu estou insistindo com comportamentos vingativos, quando durante anos eu gerei em mim padrões de atitudes desagradáveis, eu estou criando no meu psiquismo e na minha vida íntima formas sombrias. E segundo o mentor Alexandre, essas formas sombrias, elas foram geradas por estes comportamentos do nosso dia a dia. É uma irritação, é uma incompreensão. Lembrando que essas irritações, incompreensões, essas atitudes vingativas e outras mais, são comportamentos permanentes, contínuos. Não é uma situação isolada que eu desabafo, não é uma situação atípica que de uma hora para outra eu estou agindo de forma desconcentrada. Não é isso. Eu estou falando é aquele comportamento que eu estou me prolongando pelo tempo. Estou anos sempre irritado. Durante anos, eu estou sempre naquele comportamento em que é um comportamento refratário da luz. E segundo o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, de nome Vampirismo, segundo o mentor Alexandre, todos os comportamentos que nós temos geram formas sombrias, comportamentos negativos. Os comportamentos, os pensamentos evangélicos, os pensamentos que representam, configuram luminosidades, criam formas luminosas. Nada mais lógico. Então, meus amigos, por que eu estou colocando isso? Porque todos nós iremos viver as chamadas travessia perigosa. Nós estamos atravessando o mar da vida em que precisamos de entender que as ondas irão ao nosso encontro e devemos superar tais ondas. Então, vamos para a questão 340 do Livro dos Espíritos, em que o Paulo vai ler. Allan Kardec pergunta se a reencarnação é um ato importante e solene. E a resposta é próximo disso. Diz o seguinte, que a reencarnação é semelhante a um homem que vai entrar no barco e terá que passar por uma travessia perigosa. E terá que afrontar, superar as ondas da vida. Isto é, nós estamos vivendo um grande desafio. Temos uma travessia a ser superada. Mas com essas formas sombrias, eu vou me afogar no mar da vida. Eu devo criar formas luminosas. Eu devo vibrar nesta alegria cristã, neste otimismo que eu sou eterno. Tais pensamentos alimentam em mim dias melhores. Pode ler, amigo Paulo, por favor? Já está na agulha. Capítulo 7, parte 2ª do Livro dos Espíritos, Retorno à vida corporal. Pergunta: um instante em que o espírito deve encarnar-se
é para ele um momento solene, cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante, é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá que enfrentar. O viajante que embarca sabe a quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim que o espírito conhece o gênero das provas às quais se submete, mas ignora se sucumbirá. O mesmo ocorre com a morte do corpo, a desencarnação, né? Que é o renascimento para o espírito. A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e clausura. Deixa o mundo dos espíritos para ir para o mundo do corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará. Paulo, vamos fazer uma pergunta. Você está lendo a nota do Allan Kardec? Estou. Ou essa é a resposta? Oi? É a resposta. É a resposta? É. É a nota também do Allan Kardec? Está junto. Ah, não, basta ler só a resposta mesmo, a nota não do Allan Kardec. Então tá bom, paramos aqui. Completa aí, amigão. Completa aí, por favor. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem que entra em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Olha que interessante, Paulo. É uma espécie de agonia para o espírito, né? Olha só, é a nota de Allan Kardec, é o Kardec esclarecendo. A primeira parte da resposta à questão 340, aí foi o Espírito Superior que respondeu, dizendo que nós estamos numa travessia perigosa e não se sabe se nós iremos superar essa travessia no mar da vida. Aí o Paulo, inspirado, leu a nota de Allan Kardec e trouxe uma mensagem final que reencarnar em algumas situações é uma espécie de agonia para o espírito, porque ele sente, ele tem um pressentimento que ele vai passar por fases na vida e que ele vai precisar de uma fé imensurável no nosso Cristo. E é interessante, meus amigos, que se eu, no meu dia a dia, eu não tenho a preocupação de me evangelizar, mas por que eu devo me evangelizar? Por que eu devo lembrar de Jesus em minha vida? Porque nós somos necessitados de luz divina. Às vezes, nós vivemos algumas tristezas, algumas inquietações, porque nós nos sentimos muito completos com o nosso ego, com o nosso eu, que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. Mas quando eu me coloco como estudante da vida, isto é, se eu sou estudante, eu tenho que ter um professor. Essa condição de aprendiz, quando eu me curvo ao sagrado e quero ouvir a voz da vida superior que Jesus representa, eu vou superar estas formas sombrias, isto é, estas vibrações. É claro que esse nosso estudo ele é muito transcendental, porque eu estou falando de coisas que não tem como a gente tomar posse, segurar, visualizar. Mas vocês devem lembrar que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, quando retornou para a pátria espiritual, tem um capítulo, caso os amigos queiram consultar, o nome do capítulo é Médico Espiritual. Médico Espiritual. Dr. Henrique de Luna visita o André Luiz na enfermaria, em que André Luiz ele saiu recentemente do umbral, após 8 anos e meio no umbral. Ele, na enfermaria, ele estava deitado ali, aí aparece Clarence, Dr. Henrique de Luna, que é o médico, e Lísia já estava.
O doutor Henrique de Luna faz um diagnóstico no André Luiz e fala o seguinte: é lamentável que o amigo chegou até nós pelo suicídio. André Luiz ficou atônito, confuso. E eu me lembro que o Clarence, nesse capítulo, falou algo muito forte que até hoje me toca. Ele falou o seguinte, o Clarence para o André Luiz, que está falando para mim, hoje, agora. Ele falou o seguinte, que o André Luiz, quando estava encarnado, mentalmente o André Luiz tinha uma forma sombria. Às vezes ele ficava irritado com algumas pessoas. Essa forma sombria de ser, ou seja, irritado, sempre negando a vida, estava minando, estava dissolvendo a vida, o princípio vital no André Luiz. Isto é, essa atitude mental estava levando ele ao suicídio indireto. Já analisaram a respeito disso? A minha forma de ser, se ela é negativista, se a minha forma de ser ela é sombria, pessimismo, sempre reclamando, eu estou morrendo. Eu estou escolhendo o suicídio indireto. E por agir desta forma, eu estou perdendo as programações da minha reencarnação.